Olá, que bom estar com vocês hoje para mais um programa O Melhor da Vida. E temos convidados especiais no estúdio, E vamos falar sobre relacionamento. Por que escolhemos relacionamento? Pela demanda de questões que recebemos no nosso programa. E para tornar a tua noite bem interessante, temos aqui no nosso estúdio Gilberto Matiello. Boa noite, terapeuta, psicólogo organizacional e coach, e Mauro Carvalho, coach organizacional, e o Mauro se tornou um perito em comunicação. Que prazer receber vocês, sejam bem-vindos, e sintam-se à vontade. Boa noite, Cris, boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite. Dizer que é uma honra, estar numa discussão dessa natureza, desse nível, e nesse contexto, que eu acho que é super importante a gente frisar que relacionamento, inclusive, além de ser uma característica de conviver, de convivência, é hoje uma das alavancas de negócios importantíssima e que muitas empresas, inclusive, usam essa alavanca exatamente para fazer com que os seus negócios se perpetuem ou se alavanquem ainda mais ou tenham maior performance. Então, é um prazer falar sobre esse assunto. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Que bom. Boa noite, Cris, boa noite, Mauro. É uma honra estar aqui com vocês hoje, participando desse programa, falando sobre um assunto tão importante, conforme o Mauro trouxe, a questão da comunicação, a questão do relacionamento. E eu vou buscar trazer um pouco da questão da clínica, do homem dentro da terapia, dessa mudança que nós temos percebido com o passar do tempo, das gerações, como os homens têm buscado cada vez mais essa percepção de si próprios, esse trabalhar os relacionamentos, essa comunicação. Então, falaremos sobre tudo isso hoje à noite. Que bom. E para começar a nossa discussão, o nosso bate-papo, eu queria trazer um exemplo, eu acho que é o exemplo mais comum que tem, tanto no consultório como em casa, que seria a mulher está insatisfeita com o relacionamento. Então a mulher pensa como que eu vou falar sobre isso? Aí ela resolve dar umas indiretas no marido. Então, eles saem jantar, saem passear, saem numa viagem e ela fica dando indireta. Em contrapartida, esse marido não entende as indiretas. Aí, esse casal vem para a terapia, cada um com as suas razões. Então, a mulher chega na terapia e diz, eu falo, mas ele não me ouve. E o marido diz, gente, ela está sempre mal-humorada. Ela até sai bem, mas de repente ela fica meio emburrada, ela fica meio mal-humorada e eu não sei o que fazer, porque ela não me diz. Então, Mauro, o que seria essa comunicação? É bem importante que a gente deixe claro para as pessoas, vocês que estão nos ouvindo, que no processo de comunicação, o processo indireto, ele nunca é o mais eficiente, certo? Basta você ver que a gente aprende, inclusive com o mundo do marketing, que a comunicação, quanto mais direta ela for, e principalmente intencional, maior é a performance para você trazer o resultado que deseja. Eu costumo dizer que eu gosto muito de Carl Jung, e quando eu faço terapias a nível corporativa, nas empresas, eu digo que dentro do processo de comunicação, e hoje tem muita empresa trabalhando essa questão de não trabalhar com a comunicação tóxica, que a gente tem muito no ambiente entre colaboradores, você tem que trabalhar com aquilo que Carl Jung dizia. Lembre-se que tudo que acontece com você é culpa sua. E esse processo de culpa, entre aspas, que a gente fala, ele acontece principalmente porque as pessoas têm uma dificuldade de pedir ou de informar aquilo que elas desejam receber como resposta. Então, tudo que acontece com você é culpa sua, vem naquele contexto. Se está tudo indo bem, a culpa é sua. Mas se está tudo indo mal, se as coisas não estão acontecendo, se o ambiente ele está conflituoso, se ele está com dificuldades, a culpa também é sua. Por quê? Primeiro, porque a gente tem que compreender que a comunicação interna, ela só se realiza no momento em que você manifesta ela. E esse manifestar a comunicação é que tem muito de saber sobre si mesmo. Então, se eu me conhecer, se eu saber quem eu sou, se eu usar o processo, eu gosto de falar muito de inteligência emocional, que é o autoconhecimento, que você desenvolve aí, autoconhecimento, autodesenvolvimento, empatia e as aptidões sociais, você vai se relacionar em qualquer ambiente.
E esse processo de comunicação, usado neste contexto, com intencionalidade, e você sabendo perguntar as coisas, a gente não usa uma ferramenta extraordinária que nós temos, que é o ato de perguntar as coisas, né, dentro do contexto do que eu quero de resposta, acaba gerando os processos de conflito das indiretas. Não só na relação casal, eu sempre falo assim, quando você vai para uma pergunta para alguém, faça a pergunta primeiro dentro da linguagem da pessoa, dentro da frequência da pessoa e dentro da ambiência da pessoa. Porque quando a gente usa o processo indireto, você está usando a sua linguagem, a sua frequência e a sua ambiência. Logo, o outro não tem nenhuma propriedade sobre aquilo que você está perguntando se você primeiro não gerar o processo de empatia com o rapport, que é quando a gente consegue, literalmente, fazer a conexão e contextualização das coisas para que elas possam realmente dar o resultado produtivo ou que pelo menos gere, né, uma análise de contextos para fazer as coisas acontecerem com fluidez, com respostas mais assertivas e mais positivas. É nesse contexto que a comunicação é extremamente importante. E a gente vê que existe essa diferença, né? Muito. Muitas vezes, as mulheres principalmente, né? Não todas, mas elas têm essa coisa, né? Eu estou dizendo, mas eu estou dizendo nas entrelinhas. E elas esperam que as pessoas entendam. E o homem, em contrapartida, ele nunca entende nas entrelinhas, né? E daí, assim, para as pessoas se relacionarem melhor, essa comunicação, como é que a gente pode fazer com que isso flua? Assim, no contexto de casa, o contexto do casal. Porque às vezes o casal fala sobre filhos, sobre as finanças, mas não fala deles. O que está acontecendo com eles? Ou fala de sentimentos, né? Como que a gente pode fazer isso melhorar, Mauro? Vendo desse lado da comunicação. A pergunta é fantástica. Eu costumo dizer que no contexto de convivência, quanto mais você convive com as pessoas, existe uma grande probabilidade de haver afastamento ou conflito. Quanto mais, e deveria ser o contrário, né? Mas por que isso acontece? Isso acontece por uma incoerência comportamental. Porque a gente acaba mascarando ou criando um contexto em que quanto mais eu convivo com uma pessoa, mais ela tem que me entender. E na verdade não é isso. Quanto mais eu convivo com uma pessoa, mais eu tenho que compreender que existem diferenças entre nós e que precisam ser ajustadas. Então, precisa fazer aquela poda, né, na conversa, aquela poda do comportamento. E eu costumo dizer, Cris, assim, ó, às vezes a gente vê uma conversa entre marido e mulher, e eu acredito que vocês, como psicólogos dentro do consultório, devem perceber muito isso, aquela coisa de, não, do jeito que eu falei, é impossível que ele não tenha compreendido, ou que ele não tenha entendido. E aí que está o grande quê da questão. Esse contexto, inclusive, a nível, vamos falar não do relacionamento de casais, ou até de filhos, pais e filhos, mas dentro do contexto operacional das empresas, me fez, inclusive, criar uma ferramenta, que eu chamo ela de checklist de convergência. O que é o checklist de convergência? Toda vez que você passa uma informação para alguém, nós temos que compreender o seguinte, essa informação repassada, ela só vai ser produtiva, ou ela só vai ser performática a partir do momento em que a pessoa compreendeu e entendeu o que eu passei para ela como informação. Quando eu criei o checklist de convergência, a gente dizia o seguinte, quando você está numa reunião ou quando você está num ambiente de plateia, no momento em que você passa uma informação, você como orador, tendo essa visão de plateia, você tem nítida compreensão do ambiente e você consegue perceber as pessoas que muitas vezes elas não estão no contexto. E aí o que acontece? É nesse momento que eu falo que a gente pode usar o checklist de convergência que configura no quê? Eu olho para a pessoa que me parece desinteressada e pergunto para ela, você entendeu o que eu acabei de te dizer? E a pessoa vai falar assim, entendi. Só que nós temos que levar em consideração o seguinte, o primeiro caractere que se forma no ser humano a nível comportamental é o caractere da segurança. Por mais que você, dentro lá da tua criação, no momento da concepção, o primeiro caractere que vem sendo formado no ser humano é o da segurança. Por isso que a gente tem tanto medo, às vezes, de parecer
com todo respeito, mas de parecer burro, de parecer incoerente. E muitas vezes quando você está em ambiente corporativo, você geralmente tem um orador que tem uma autoridade, que está falando de algum assunto, e quando ele pergunta se você compreendeu, dentro do teu cérebro para te proteger, você vai falar que não entendeu e às vezes você não entendeu. Você não quer parecer burro, ou você não quer parecer uma pessoa que não compreende as coisas. E aí você fala que compreendeu. E aí, se você deixar isso sair a nível de ações, isso pode gerar um problema muito sério. Aí eu falo assim, esse orador ele tem que perguntar para essa pessoa. Então vamos fazer o seguinte, já que você compreendeu, eu quero que você me explique como se você estivesse me ensinando aquilo que eu acabei de ensinar para você. O que a gente consegue nesse momento? A gente consegue uma convergência positiva. Por quê? Porque quando eu falo isso, a pessoa vai começar a me dizer o que ela compreendeu e eu, como especialista, tenho total condições de entender aonde que talvez ela não entendeu e cirurgicamente eu vou corrigir somente aquele ponto. Ou seja, eu não tenho que corrigir toda a fala. E aí a gente acaba gerando a produtividade do contexto daquilo que a gente quer. Então o checklist de convergência funciona assim. E nos casais é a mesma coisa. Se os casais utilizassem, por exemplo, no momento em que há uma fala e a pessoa dissesse para o parceiro ou para a parceira, o que é que você compreendeu? O que é que você entendeu? Necessariamente a gente demoraria menos tempo para fazer as coisas fluírem e não estaria corrigindo coisas a esmo ou num universo de plurissignificatividade, porque esse universo é que acaba contorcendo as coisas. A gente tem que entender o seguinte, a realidade ela só existe no nosso contexto, porque a realidade comum ela não existe. A minha realidade nada mais é do que uma adaptação de tudo que eu vejo, ouço ou escuto, dentro do nosso sistema VAC, né? Visual, auditivo, sinestésico e até hoje digital, que muita gente fala. Então esse sistema ele está atuando para mim compreender o que está acontecendo e criar a minha realidade ou adaptar dentro da minha realidade. Só que a gente até conversa nos treinamentos e fala assim, ó, qual que é a diferença da empatia que muita gente tornou comum e aprende dessa forma com a verdadeira empatia? Porque quando você faz uma pergunta para alguém, você fala para a pessoa assim, o que é empatia? A pessoa fala assim, é se colocar no lugar do outro. E não é. Na profundidade, a empatia, principalmente, é eu entender que o outro é outro. E, portanto, ele tem outra vivência. Outra vivência. Exatamente. Né? Outro contexto, outro cenário. Então, na verdade, essa empatia só vai existir quando eu compreender que o outro é outro e gerar esse processo de compreensão para realizar uma comunicação que seja efetiva e de resultado para ambos. Então, não adianta mandar indireta. A indireta, ela acaba desvirtuando o processo. Quando você quer alguma coisa, você precisa ser claro com a pessoa e perguntar, o que eu quero de você é isso. Só que como a gente entra no mesmo contexto de autoridade, e nós ainda somos uma cultura patriarcal, né? Que no homem, o homem não quer parecer que não entende a mulher, e a mulher não quer parecer que não possa se fazer compreender pelo homem. E esse processo de autoridade acaba criando os ruídos de comunicação que não geram efetivamente a comunicação que leva para um resultado para que ambos possam desfrutar do ambiente de relacionamento, de convivência, que é maravilhoso quando você consegue fazer esse link de contextualização para que a gente possa produzir com mais efetividade, e aí pode ser em qualquer esfera, seja na esfera de relacionamento, na esfera de produtividade, na esfera de trabalho e esfera de educação de filhos e de quem quer que esteja envolvido com você, inclusive seus amigos. Então, isso para a gente viver melhor, né? Gente, um rápido intervalo e não saia daí, porque a gente volta com muito mais coisas. Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam e encontraram a dona onça abrindo
Baixe o regulamento no site e participe. Para quem não abre mão de um desafio, Planeta Esporte. Artigos esportivos, da caminhadinha do final de semana ao profissional. Levando a você um mundo mais saudável há 20 anos. Planeta Esporte. Amor pelo esporte. E atenção, a Matrix Importados. De quase 300 metros quadrados para quase 5.000 metros quadrados de loja. Vem aí, um novo conceito, uma nova experiência, uma nova loja. Matrix Importados, subsolo do Shopping Paris, nas próximas semanas. Aguardem! Estamos de volta com o melhor da vida. E para você saber, assim, estamos falando sobre relacionamento e importante, se você está angustiado em casa, se você tem questões, nós temos aqui no vídeo o número do nosso telefone. Entre em contato, manda sua dúvida, manda sua pergunta, que a gente vai estar aqui para poder te acolher. E continuando falando sobre relacionamento, a gente percebe, Gilberto, que os homens hoje eles estão começando a procurar terapia. Como que é isso? Bom, Cris, conforme o Mauro falou no bloco anterior, a questão da comunicação ela é muito complicada no nosso dia a dia, as pessoas conseguirem se entender. Né? Desde as organizações, a gente vê nas pesquisas de clima organizacional nas empresas, dentro da própria família. Então, tudo isso acaba gerando conflitos se a pessoa não sabe como se manifestar, como conversar com as pessoas, escutá-las principalmente. E a partir disso, que os conflitos ocorrem, geralmente existe uma crise. Vamos pegar a questão do relacionamento, que é o foco principal. Então, dentro de um casal, ocorre aquela crise e muitas vezes o homem não sabe o que fazer com aquilo lá. E ele guarda para si, né, e fica tentando remoer dentro de si uma solução para aquilo que apareceu. E muitas vezes a questão da terapia para o homem tem mudado, conforme eu disse inicialmente, a partir da mulher que ela vai apontar para o marido, você deve buscar uma ajuda, deve buscar um psicólogo, você deve buscar um psiquiatra. E aquilo ali a mulher aponta para o homem, mas no sentido, dentro da comunicação, mais de impositivo. E muitas vezes o homem, opa, pera lá. Só que se o casamento estiver numa crise muito forte, já está nos finalmente ali para terminar, o homem, posso dar essa oportunidade para nós como casal e eu vou buscar uma ajuda. Então esse é um modo que o homem busca terapia. Não é o ideal, obviamente. Mas porque é uma maneira de maneira. É uma saída para a resolução de um conflito, de um problema que eles têm no relacionamento. E o que eu tenho observado, inclusive eu conversei contigo pré-programa, é a questão dos homens vindo espontaneamente para a terapia, para o autoconhecimento. Que é muito importante e a gente tem culturalmente, né, desde as gerações mais antigas, dos nossos pais, dos nossos avós, que o homem chega a resolver todos os problemas. Que ele não poderia compartilhar com alguém pedindo uma solução porque ele se mostraria fraco. Se mostraria sem o conhecimento necessário. É interessante ilustrar como na era pré-GPS, todo mundo sabe, quando o homem está no carro com a esposa, está no local, está perdido, de jeito algum ele vai parar para pedir informação. A mulher pergunta. Pergunta? Vamos resolver esse problema. O homem não. Ele vai errado até ele dar o braço a torcer e pedir essa ajuda. Então, na terapia é a mesma forma, é isso que acontece. Muitas vezes chega nessa questão extrema dele buscar ajuda, porém, nos últimos tempos, com a questão da linguagem,
né, da internet, das redes sociais, das séries, o homem está percebendo que ele pode falar sobre seus problemas, ele pode se abrir, né, e a partir disso ele tem buscado espontaneamente. E é interessante, né, Gilberto? Porque, assim, às vezes as pessoas diziam, você buscar ajuda fragiliza você. E é o contrário, você buscar ajuda denota de uma coragem muito grande, Exato. né? Estou precisando, né, Mauro? Preciso me comunicar, preciso sair disso. E a gente, voltando a falar de comunicação, a terapia traz isso muito forte, né? Porque o que é você se comunicar na terapia? É você, pela primeira vez, às vezes na tua vida, se ouvir. Porque a gente fala muito, mas a gente não se ouve. Né? Às vezes chega até nós uns relatos de que, assim, meu companheiro é maravilhoso, ele é um pai maravilhoso, ele tem tudo maravilhoso, mas não quero ele. Então, você vê que essa pessoa não conseguiu se ouvir ainda. Né? Ela não conseguiu trabalhar com isso, então talvez seja importante para ela. Então, eu costumo dizer, Cris, isso é fantástico, que toda vez que você estiver falando, você precisa compreender uma coisa: o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Então, quando você está falando alguma coisa, você está falando primeiro para você, entende? Aquilo que o Gilberto falou, de que o homem tem essa dificuldade de pedir ajuda, principalmente porque a gente entra nesse quesito da hierarquia. Como ele acha que tem que resolver todos os problemas do processo de autoridade, pergunte qual é o empresário, em qualquer nível de hierarquia, aonde alguém com menos autoridade vai dar ordem para alguém com mais autoridade. Por quê? Porque culturalmente a gente está indexado nesse contexto. Né? E aí quando o homem recebe da esposa, como eu falei lá no início, nós ainda somos uma cultura patriarcal, né? O homem tem que resolver tudo. Quando ele recebe da esposa que ele precisa de ajuda, para ele aquilo é desconexo na cabeça dele, no processo de autoridade. Né? E principalmente porque tem uma outra coisa. A cultura dos nossos pais e avós achava-se que quem procurava psicólogo ou psicanalista é louco. E aí o cara fala, eu não sou louco. Né? Autodefesa. Lembra que eu falei que o primeiro caractere que a gente forma é o da segurança? Então, assim, a primeira coisa que você quer é falar assim, eu vou me livrar dessa dificuldade, vou me livrar desse problema. Então, ao fazer essa contextualização, o teu cérebro, a nível de PNL, que hoje está muito em voga, né, muito na área de todo mundo, de programação neurolinguística, o teu cérebro já fez uma linkagem de comunicação falando assim, não, para com esse negócio aí que estão te levando para um lugar onde você não consegue performar. E não é feio pedir ajuda, gente. Pedir ajuda é o que dá para você a alta performance. A gente pode ver em qualquer nível, né? Um atleta pede ajuda, todo mundo pede ajuda. E é interessante porque, assim, não pedir ajuda, você faz o maior boicote contra você mesmo. Processo de autossabotagem, né, Cris? Então, assim, nada na minha vida dá certo. Tudo tá dando errado. Aí você entra numa depressão e, de repente, não é culpa dos outros. Às vezes a gente tem que se responsabilizar. Não, eu preciso buscar, eu preciso fazer. Isso é importante, porque a não comunicação, a não compreensão acaba fazendo o quê? Acaba levando você a doenças patológicas que poderiam ser resolvidas com antecipação só se comunicando. Sim. Inclusive tem uma pesquisa da Fiocruz que fala que somente 29% dos homens com depressão buscam ajuda. E 77% pelo Ministério da Saúde dos suicídios são praticados por homens. Olha aí. E porque tem tudo a ver com essa questão do homem não buscar ajuda, de se achar que se eu me colocar numa posição de buscar a ajuda de um profissional, eu vou me demonstrar fraco, o que vão pensar de mim. Então tudo isso está embutido nessa questão masculina ali da ajuda. E eu sei que você que está aí nos assistindo deve estar borbulhando de perguntas já, de coisas que você vê na tua família, que você vive no dia a dia. Então não sai daí, que a gente volta já já. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia.
tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho pra acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam encontrar a dona onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. Então, voltando com o melhor da vida e ainda lembrando vocês, façam suas perguntas. Às vezes vocês pensam, mas isso é muito bobo para mim perguntar, será? Primeiro, você não vai se identificar. E segundo, aquilo que te angustia não é bobo. Pergunte e a gente vai poder te ajudar. Então, voltamos com nossos convidados a falar mais um pouquinho de relacionamento. E a gente está falando dessa coisa do homem, né? De ele se sentir fragilizado com a terapia. E o que a gente vê muito? Vários casais, né, chegam a uma altura da vida que eles estão casados aí há 20, 30 anos e eles não conversam mais. Eles vivem uma vida, por exemplo, falando de filhos, falando dos problemas de casa, falando de coisas banais, né, da sociedade, e eles não conversam sobre eles. E esses filhos vão embora e esse casal fica sozinho. Gilberto, como que fica isso, um casal que não conversa há tanto tempo, esse relacionamento? A gente chega nesse momento da crise, né, que fica mais exposta ainda a partir do momento que os filhos saem de casa. Né? Inclusive, ontem estava conversando com um amigo meu, ele fez vários testes psicológicos para ver um diagnóstico e ele forneceu esse relatório para mim, esse laudo, né, eu comentando com ele, primeiramente, da coragem, né, de ele repassar algo tão íntimo. Ele tinha uma questão da esposa também envolvida, e depois no feedback para ele, da minha impressão, ele começou a falar realmente sobre o relacionamento, que nesse momento da vida, os filhos saíram de casa e eles precisam encontrar uma maneira de aumentar a proximidade, de interagirem dentro dessa comunicação assertiva, um conseguir escutar o outro, para que, né, se eles quiserem efetivamente permanecerem juntos, terem uma vida tranquila, uma vida leve, eles seguirem, né, essa jornada da vida de uma maneira mais saudável. Então, nesse momento, muitas vezes, que entra a busca por uma terapia, ou uma terapia de casal, né, uma terapia individual da esposa ou do marido, né, e a partir disso, desses conteúdos que eles colocam para fora dentro de uma terapia como profissional, eles vão conseguindo trabalhar os vários elementos que estão dificultando essa comunicação ali dentro da família. E a partir disso ter uma vida mais leve, né, mais saudável. O que é o interessante, né? Porque a gente precisa viver bem, né? A gente precisa se relacionar bem. Porque uma pessoa que está se relacionando bem, que ela está bem em casa, ela vai estar bem no trabalho, ela vai estar bem nos outros setores da vida. E o contrário também, né, é verdadeiro. Quem está numa relação muito pesada, parece que todas as outras coisas não fluem. E os homens, parece que o peso sobre eles é maior, né, disso. As mulheres ainda se envolvem com outras coisas, mas os homens levam, principalmente o trabalho começa a não dar certo. E assim, Mauro, como que a pessoa pode lidar com isso de uma maneira...
por exemplo, assim, com ela mesma, o que você diria para essa pessoa que hoje se encontra nessa situação? Olha só, quando nós trabalhamos a comunicação, nós trabalhamos muito com a questão do autoconhecimento. Então entenda uma coisa, falar do que você não conhece torna você alguém, um sabotador de si mesmo, de si próprio. Então, quando a gente fala de comunicação para o contexto de solução de conflitos, o primeiro nível que a gente vai mexer é exatamente do autoconhecimento. Quando vocês falaram aqui, essa questão de você vive 20, 30 anos e as pessoas aí não conseguem mais conversar, por que isso acontece? A gente nunca consegue conversar quando a gente se perdeu do nosso propósito. E tem muitos casais que eles estão 20, 30 anos juntos e aí às vezes a zona de conforto chegou e já abraçou eles. Eu já tenho a minha casa, né? Eu tenho o meu carro, eu estou num lugar seguro. Aí vamos voltar lá, processo, primeiro nível é a segurança. Então isso acaba fazendo você relaxar um pouco. E aí a gente se percebe que parou de viver propósitos comuns. Porque principalmente acontece essas crises quando os filhos estão casando ou foram estudar fora, ou, né? Acontece principalmente dentro do processo de síndrome de ninho vazio. Saem os filhos, eu deixo de ser alguém que tem propósito num projeto de filhos, ajudando e tal, como mentor ou consultor ou como queira chamar. E agora, né? E agora? Agora sobrou eu e ela, mas ela já me conhece. E aí muitos casais se percebem do seguinte, nós não nos conhecemos. Porque o teu contexto de comportamento mudou, o teu contexto de relacionamento mudou. Teria que sentar e falar assim, ei, vamos nos rever, vamos novamente entender quem você é, o que é que você gosta, onde você gosta de estar, o que você gosta de assistir. E aconteceu muito isso uma hora na pandemia. Né? Olha foi só. Um momento que todo mundo ficou isolado, todo mundo ficou em casa. Mesmo com os filhos ali, as pessoas tinham que se escutar. Muitas crises daí. Muitas crises aconteceram. Se for pegar o índice de separações durante a pandemia, foi absurdo. Né? Porque as pessoas não estavam preparadas para aquele momento. E a partir da questão do ninho vazio, existe, às vezes, uma preparação. Porque a pessoa já sabe, daqui a um tempo os filhos vão sair de casa. A gente precisa fazer algo para resgate desse nosso relacionamento. Já a pandemia foi algo muito inesperado. A partir daquele momento, como que a gente vai se virar? Como é que a gente vai se relacionar como casal? E a partir disso, os conflitos apareceram e aconteceu um boom na terapia. Então, nesse sentido que você colocou antes, Mauro, da questão de, antigamente, né, a psicologia, a psiquiatria ser para louco, né, ser considerado, vou na terapia, na psiquiatria, sou maluco, vão me taxar disso. Isso aqui foi se perdendo com o tempo, não foi mais acontecendo, e a pandemia ajudou a reforçar demais no sentido de que não, que as pessoas precisam falar de seus problemas, falar de si, colocar para fora tudo aquele conteúdo que tem internamente, que elas estão carregando sozinhas, principalmente no caso dos homens, que carregam muito nessa questão, e pôr para fora, né? É a convivência, né? Porque as pessoas hoje, você vê assim, é a internet, é o estresse, é essa coisa corrida do dia a dia, as pessoas não convivem mais. Elas estão habitando o mesmo espaço. Então, você vê, elas entram, é tudo no automático, entra... Celular... Aí as pessoas estão almoçando, as pessoas estão jantando. Esses dias nós chegamos num restaurante, eu e meu marido, e a gente observou, teve um casal que chegou junto com a gente. Nós ficamos mais ou menos umas 2 horas no restaurante. Ele ficou no celular, ela ficou no celular. Eles trocaram 2 palavras quando o garçom trouxe o cardápio, daí que um perguntou para o outro, o que você vai tomar? Trouxe. Eles jantaram, eles estavam ali. Então, assim, eles estavam partilhando o mesmo ambiente. Mas não tinha convivência nenhuma, não teve comunicação nenhuma. Então, que triste isso, né? Isso está se perdendo, né? E às vezes a gente pensa, a pandemia veio e resolveu? Não. Eu acho que ela exponencializou, manifestou isso, né? Eu acho que é a mesma coisa de você abrir a caixa de Pandora. Tipo, a pandemia foi aquela coisa que abriu e tem muita gente que sozinho não está conseguindo mais juntar isso e fechar. Então as pessoas estão expostas, né, de uma certa maneira. Muito. E o que a gente observa, além de estarem expostas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão angustiadas, as pessoas não sabem o que fazer. Acho que isso chega muito em vocês também, né? Sim. Esse relato. E é importante colocar para o telespectador a questão da terapia, como é que funciona, que muitas vezes as pessoas não sabem o que eu vou fazer lá.
Elas se isso perguntam, é bem importante. né? Então a gente vai falar um pouquinho de terapia logo, logo. Já voltamos. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Mini Fazendinha. O lugar perfeito para aproveitar um dia lindo com a família e saborear muita comida boa. Atendimento aos finais de semana a partir das 8 da manhã com um delicioso café da manhã colonial, com pães, bolos, salames, queijos e muito mais. E aquele delicioso almoço da fazenda. Mais de 40 opções de comida que você só encontra aqui. Aqui na Pousada Mini Fazendinha, você tem uma experiência completa. São mais de 20 espécies de animais de fazenda, aves e peixes, pesca, museu e antiguidades e o nosso mais novo atrativo, o passeio de Jerico para a família toda. E o melhor, não precisa reservar para passar o dia, é só chegar e aproveitar. Pousada Mini Fazendinha, quilômetro 8, em São Miguel do Iguaçu. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para a sua casa temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo TV por assinatura e Watch Brasil Viarnet Telecom. Tem Frimeza pra todo dia. Que tal um sanduíche recheado de presunto e queijo e um achocolatado para acompanhar? Frimeza, quem experimenta, recomenda. Qual é o seu estilo? Eletrônicos de última geração, bebidas e perfumes importados ou a tendência mundial da linha K-Beauty? Na Mega Eletrônicos Paraguai você encontra tudo isso em um só lugar. Celulares, notebooks, games e acessórios das melhores marcas com os melhores preços. Com a segurança que você confia e a economia que você gosta, somente na loja que ama os bons preços. Visite nossas redes sociais, @Mega Eletrônicos Oficial PY. Gilberto, no bloco anterior você estava falando de terapia, para as pessoas entenderem mais o que é terapia. Fala sobre isso. Perfeito. Então essa é uma dúvida bastante comum. O que eu vou fazer na terapia? O que eu vou falar na terapia? Eu não percebo o que eu preciso falar a respeito, qual que é o problema que eu levo, o que vai pensar de mim. Às vezes tem até o julgamento com o próprio profissional. Mas é importante que todos saibam que o profissional que estiver ali, o psicólogo, a psicóloga, o psiquiatra, não há um julgamento. Justamente para que você consiga se abrir e falar tudo aquilo que muitas vezes você tem medo de falar para o próprio espelho. Algo que você nunca colocou para fora. Conforme a Cris tinha dito antes, a partir do momento que a gente fala, a gente se escuta. E a gente começa a perceber coisas que até então a gente não percebia. Então a terapia é uma conversa. Basicamente é uma conversa, que a pessoa vai sentar na frente do profissional e vai começar a expor tudo aquilo que está gerando um sofrimento para ela, que está trazendo uma dificuldade para a vida dela. E a partir disso, o psicólogo, a psicóloga, eles vão fazendo questionamentos. Às vezes cutucando a ferida. Então muitas vezes as pessoas pensam, eu vou na terapia para mexer com as coisas que estão lá no fundo. Mas essas coisas que estão lá no fundo, se a gente não trabalhá-las, elas vão ficar nos cutucando internamente, gerando um sofrimento, gerando um sintoma, uma doença. Então, a partir do momento que a gente enfrenta, que entra a coragem, né, é um ato corajoso da pessoa buscar uma terapia, porque ela está se desafiando, ela está se colocando numa posição que ela precisa aprender com ela própria, né, a partir de um profissional que está ali questionando, fazendo com que ela se escute. Então, basicamente, a terapia ela funciona dessa maneira. Existe o rapport, que o Mauro colocou primeiro, que é o primeiro contato, que ele é muito importante, porque não adianta você ir na terapia e, por exemplo,
não ir com a cara do psicólogo, da psicóloga. Não, isso é muito importante. Então, tem que ter uma interação bem bacana ali. Envolvimento ali tem envolvimento, que ter. Para que ambos se sintam bem. Não só o paciente, como o terapeuta, o psicólogo também. E a partir disso vai sendo feito o trabalho e a pessoa vai se sentindo cada vez mais à vontade, cada vez mais confiante de abrindo coisas que, igual eu falei, muitas vezes tem medo de expor para o próprio espelho. Porque isso é uma relação. E é uma relação, vamos dizer assim, é uma relação íntima. Sim. Porque você está falando de todas as suas dificuldades. Exatamente. Né? E às vezes a gente pensa assim, como os avós diziam, tem muita gente que ainda tem essa concepção, né? No andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Não, deixa a vida me levar e vamos embora, que vai tudo se organizando. Sim. Não é assim. Então eu acho que a gente tem que ter noção que a vida leva, mas nem sempre para o melhor caminho para nós. Ou para o lugar certo. Aí ela vai te levar, às vezes, para um lugar que você vai ficar super angustiado. E não era aquilo que você queria da sua vida. E o que é mais importante, nesse contexto da terapia, eu costumo dizer, e aí ela, indiferente que ela seja no escritório de um psicólogo, num consultório, ou no escritório de um coach, de um instrutor comportamental, é muito importante o seguinte: na verdade, nós todos como seres humanos, a coisa que nós mais queremos é sermos validados. Sim. Tanto é que muitas vezes, e aí eu entro nesse universo, e sem querer fazer ranqueamento dele, mas do universo masculino, do universo feminino, em que a mulher fala para o marido que ele tem que ir para a psicóloga, mas muitas vezes na cabeça dela é porque a psicóloga vai validar aquilo que ela pensa. Com certeza. Né? Ou o marido fala, nós temos que ir para terapia porque o psicólogo vai validar aquilo que ele pensa. E na verdade ele não vai validar, mas ele vai entender com técnica, com ferramenta, com atitude, coisas que nós não temos, o que você falou muito bem, coragem de encarar. Então eu vou te mostrar, não é que a coragem agora... Vamos pensar assim, eu estou diante de um problema que na cabeça do teu paciente se resolveria com um movimento brusco, um movimento de guerreiro, de uma espada. E às vezes o psicólogo vai mostrar que não, é só uma questão de conversa. Ele vai mostrar, dentro da neuroplasticidade cerebral, outra forma de ligar os seus neurônios para que você, por outro caminho, possa percorrer e chegar com sendo menos invasivo, sendo menos... mais simples, exatamente. Chegando a uma solução que é mais simples. Porque a dificuldade que nós temos é exatamente essa, de como resolver problemas de forma mais simples. E existe essa forma. E isso acho que passa muito pela responsabilidade. Com acho certeza. que a palavra-chave é essa. As pessoas acham que sempre é culpa do outro. Então, por exemplo, eu estou aqui, não vai fluir porque a culpa é do Gilberto. Imagina, eu fiz meu papel. Sim. Então, assim, a gente tem que se responsabilizar. Não, você ser crítico com você mesmo. Puxa vida, errei nisso. Não tá legal, eu preciso fazer diferente. Saber pedir desculpas. Saber pedir, isso é fantástico. Saber gente. perdoar. No relacionamento, você pedir desculpa, você dizer para outra pessoa que você errou, é fantástico. É que nem falar de sentimento. Ninguém mais fala de sentimento. Porque se eu disser que eu gosto de você, Mauro, eu vou ficar frágil, porque você vai pegar essa informação e se aproveitar dessa situação. Então, não, a gente tem que começar a falar de sentimentos. É incoerência comportamental, né, Cris? Principalmente no nosso relacionamento. O porquê que a gente tem tanto medo disso? O que passa, né? O que nos assusta? Porque às vezes a gente pensa, estou lidando bem com isso, mas eu estou pondo a sujeira embaixo do tapete. Então, quer dizer que a sujeira está lá, está escondida, mas está lá. Uma hora ela vem. E esse contexto de... que você está falando da desculpa e do perdão, eu gosto muito de etimologia da palavra, olhar para o lado etimológico da palavra. Se você olhar a palavra perdão, ela significa uma perda grande, mas que faz você ganhar, entendeu? Então, quando você resolve perdoar alguém, o primeiro conceito que você tem que entender é assim, a impressão que se tem é que você vai perder muito, vai perder a razão, vai perder a posição, vai perder a autoridade, mas é perder muito que faz você se reconectar. Sim. Entende? Exatamente. Então, a gente tem que entender um pouco dessas congruências que palavras carregam. Quando eu falo em neurooratória, principalmente para as pessoas aprenderem a se comunicar, eu falo muito sobre isso. Que a gente tem que conectar com aquilo que a gente quer exponencializar. E como é que você faz isso? Criando novas trilhas neurais que possam fazer você explicar de forma mais simples o que a gente acabou de dizer nesse contexto aí. Isso aí. é muito interessante.
Porque muitas vezes, né, Mauro, as pessoas falam de perdão como se ela tivesse fazer um bem para o outro. Não é. O perdão é um bem para nós. Sempre. É você tirar do teu coração aquilo, independente do outro. E tirar de verdade, né, Cris? Exato. Porque a gente às Não vezes, só da boca para fora. às vezes a gente tem que separar algumas coisas, né? Você tem que pensar que muitas atitudes das outras pessoas são delas, não são suas. E nessa separação, o perdão entra como algo que é seu. Eu acho que é uma coisa muito boa, é uma sensação de alívio que você, né, deixa teu coração muito mais relaxado nisso tudo. E como é importante também, quando uma pessoa... Vamos pegar um cenário que as duas pessoas não busquem uma ajuda. Somente uma. Ou a questão do autoconhecimento, enfim. Mas a pessoa está disposta a mudar, está disposta a melhorar naquele relacionamento. Enquanto ela, fazendo isso, ela já mexe com o círculo social em volta, principalmente esse familiar. A outra pessoa já olha diferente, pensa, pera lá, opa, está acontecendo alguma mudança ali. Eu também posso ter uma parte nisso. Isso é bem interessante, porque logo depois dos comerciais a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre amor. Já voltamos. Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza, quem experimenta, recomenda. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam e encontraram a Dona Onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. Yo! Para quem não abre mão de um desafio, Planeta Esporte. Artigos esportivos, da caminhadinha do final de semana ao profissional. Levando a você um mundo mais saudável há 20 anos. Planeta Esporte, amor pelo esporte. E atenção, a Matrix Importados. De quase 300 metros quadrados para quase 5.000 metros quadrados de loja. Vem aí, um novo conceito, uma nova experiência, uma nova loja. Matrix Importados, subsolo do Shopping Paris, nas próximas semanas. Aguardem! Pessoal, estamos de volta com mais um Melhor da Vida e hoje falando sobre relacionamentos. E estamos aqui com 2 convidados especiais e já falamos de um monte de coisa, já falamos de perdão, já falamos de comunicação e eu sei que tem muito, o tema ainda rende muita coisa. E eu queria aproveitar no último bloco do nosso programa, falar com nossos convidados sobre algo muito bom, que é amor. Então, assim, eu queria que vocês dissessem como que a gente pode trazer, Mauro, através da comunicação, Gilberto, através da terapia, um pouco mais de amor para a nossa vida, principalmente a nossa vida de casal. Costumo dizer que amor e amar. Amor é um substantivo, amar é um verbo, né? O amor ele é extremamente importante dentro do conceito dele, dentro de tudo aquilo que ele carrega, dentro de tudo aquilo que ele carrega. Mas amar é um ato de não só de solidariedade, mas de servir. E o amor de verdade, para servir alguém, você precisa se comunicar bem.
Porque vamos pensar assim, num contexto prático. Um restaurante que abre para ganhar dinheiro não tem amor. Mas quando ele abre para servir as pessoas que vão até lá, ele contextualiza o ambiente do quê? De conversa, de estar bem atendido, de ser compreendido, de ser abraçado, de ser hospitaleiro. Então, o amor tem que ter essas coisas. E na comunicação é a mesma coisa. Quando você vai falar com alguém, se pergunte-se como você vai falar, porque a forma é muito mais importante do que aquilo que você fala. Então, a forma com que você vai falar com a pessoa faz toda a diferença no contexto de resultado e de resposta. Porque se eu falar de forma abrupta, existe dentro de nós as células espelho que vão fazer você responder também de forma abrupta. Então, é eu que tiro o pé ou dou mais aceleração no processo de comunicação que eu quero ter com a pessoa. Então, o amor, ele tem que fazer você se comunicar dentro de um contexto em que juntos a gente possa estar discutindo sem ofensa, falando sem cobrança, né? E trazendo esse contexto de nós juntos temos um processo, um projeto e um resultado juntos. E é disso que a gente precisa viver, desse contexto que a gente precisa estar juntos, estar preparados. Então aí você vai conversar com liberdade, com leveza, para que se possa chegar num ambiente de desfrute, saudável, para que a vida a dois seja uma coisa prazerosa de verdade. Exatamente. E o ser humano, ele é um ser social, né? A gente não consegue viver sozinho. Tem um filme que eu gosto muito, que é Na Natureza Selvagem, não sei se vocês já assistiram. O rapaz, ele vai ao Alasca com a Kombi, ele fica lá e tudo ocorre até que chega no momento que ele percebe. Ele queria se isolar de todos, né? O quanto é necessário essa proximidade, o amor, a questão da família e tudo mais. Então essa questão dos relacionamentos, na clínica é muito amor. Tudo que a gente for pegar e dissecar o que acontece dentro de um setting terapêutico que a gente fala, tem um amor por trás, a falta do amor na maioria das vezes, né? Das pessoas que necessitam, dentro dessas necessidades que o Mauro trouxe, aquela de base da segurança, nós também temos a necessidade de nos sentirmos amados e também de amar, né? Então a terapia, ela fala muito disso, e buscar uma ajuda nesse sentido é um ato de amor também, né? Que a pessoa está mostrando para o outro e para si mesma que ela está disposta a ter uma melhoria no relacionamento, em todo o contexto da sua vida, né? Então esse amor esse amar e esse amor são muito importantes. Muito legal. Então, o amor é algo muito importante, né? Então, para a gente pensar, para você agora que está nos ouvindo, para você trazer isso para dentro da tua casa. Pensa com amor. Quem sabe convide tua esposa para um jantar, comecem a conversar mais, comecem a brincar mais. A gente perdeu essa coisa de brincar um com o outro. E se amem mais, que é muito importante. Quero agradecer ao Gilberto e ao Mauro. E ainda a gente teria muita coisa para falar. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente vai poder trazer novamente, né, tudo isso. E assim, fiquem com Deus, né? Amem mais e sejam felizes.